Eventos finais, capítulo 16. O fim do tempo da graça. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo da terminação do tempo de graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A imposição da lei dominical precede o fim do tempo da graça. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro no céu. Um anjo, com um tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: Está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os 4 ventos, sobre os 4 cantos da terra, estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: Está feito. O tempo da graça terminará, repentina e inesperadamente. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperamos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu, a saber que Deus nos aceita. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios,
Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e do amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. A atividade humana depois da terminação do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio deverão crescer, ambos juntos até a ceifa. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que, quando ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam. O ceticismo e o que é chamado de ciência têm, em grande medida, minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado, para que eles possam seguir o caminho da condescendência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Mas, em meio à sua descrença, iníquo prazer, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo for buliçosa atividade, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como um ladrão. Quando professa o povo de Deus se tiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Os homens estarão inteiramente absortos nos negócios. Quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem: paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo, de que o dia de Deus vem como um laço. A figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que de repente ele é apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Quando os homens estão despreocupados, enlevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se,
rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Satanás deduz que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Fome da palavra. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar, e do norte até o ocidente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado o seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Então quão depressa casas, terras e dólares que foram avaramente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada, e eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos. Em tal tempo como esse, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, e isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Outra oportunidade não convenceria os ímpios. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais.
Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos serão feitos suas decisões. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviaram da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam, eles nunca se convencerão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva.